Jovem, beleza? Vamos lá. Hoje estou aqui dirigindo mais uma vez. Vocês vão pensar que eu sou Uber. Não tem problema nenhum. Eu até faria Uber aqui nos Estados Unidos, viu? Vou fazer uma grana extra aí, mas não vai dar. Olha os boizinhos lá. Beleza. Mas hoje eu vou falar sobre mindset. E não sou coach, tá? Por favor. Pareceu engraçadinho outro dia aí no comentário. O Versuti virou coach. Não tem nada de coach, cara. Aqui é uma mentoria. Na verdade, eu até gosto de fazer vídeo aqui dentro do carro. Parece que a gente está viajando junto, a gente está, trocando ideias e tal. Já recebi muitos conselhos bons num carro, numa viagem. Então, mindset que o pessoal fala aí, na verdade é a mentalidade, é a maneira que você enxerga o mundo, né? A maneira que você pensa as coisas. Como é que você filtra as informações que chegam até você. Eu gosto bastante de pensar como eu trabalho com computação, trabalho com tecnologia, eu penso muito naquela questão de hardware e software, né? Então assim, o nosso corpo é o nosso hardware e aí a nossa mentalidade é o software. Dá para mexer no hardware? Dá, você tem que instalar a placa, retirar a placa, aumentar a memória, até dá para mexer, mas é algo que demora mais, né? E você vai lá, por exemplo, quando você está treinando, comendo direito, vai levar um tempo até teu corpo mostrar aquela mudança, né? Agora, o software é algo que você consegue mudar mais rapidamente. Eu entendo que com a idade, né, você vai ficando mais velho, você vai deixando de ser flexível, deixando de ser maleável no sentido de se adaptar, né, a novos cenários e tudo mais. Mas olha só, não adianta nada você ter um hardware espetacular rodando um sistema operacional, um software lixo, entendeu? Então você pode ter lá seu corpo é um supercomputador, mas você fica achando que você tem limites, né? Ou então, é melhor nem tentar, eu tenho medo. Ou então você fica preocupado com a opinião das outras pessoas. Cara, não vai adiantar nada. Eu conheço pessoas, inclusive eu já fui assim. Poxa, não tô falando de mim, tá? Vou ser modesto aqui. Outras pessoas que eu conheço que têm o QI elevado, acima da média, são pessoas que, sabe, se comunicam bem, sabem entregar, tem várias habilidades, mas tem aquelas crenças, sabe, de medo e tudo mais. E isso pode atrapalhar tudo na sua vida, principalmente se você for empreender. Então, para você empreender, você precisa acreditar que você não tem limite de coisas que você pode fazer. É lógico que existem limites, né? Porque, poxa, o tempo é limitado, a nossa vida tem um número de anos que você é limitado, não tem jeito, né? As tuas forças, as tuas capacidades mentais. Mas é por isso que quando você começa a empreender, você precisa buscar parceiros, uma rede de contatos para você fazer coisas grandes. Se você acha que você vai fazer algo muito grande sozinho, você tem que ser uma pessoa, e aí assim, eu não estou querendo dizer que quem está aqui ouvindo é um lerdão, entendeu? É um burrão, não é isso não. Mas para você fazer tudo isso sozinho, você tem que ser uma pessoa muito fora da média. E essa pessoa não está aqui buscando, sabe, ouvir o que o Versuti tem a dizer sobre mentalidade e empreendedorismo. O cara vai lá e faz, entendeu? Só que a cada vez menos isso vai ser realidade. A gente precisa se conectar com outras pessoas e fazer, porque você não é bom em tudo, né? Então, o primeiro ponto que eu queria falar é isso, olha, conecte-se com outras pessoas para abrir a tua mente, para você deixar de ter crenças limitantes. Muitas pessoas que eu conheço, elas se contentam com pouco, né? Pessoas até próximas a mim. Eu percebo, falo assim, olha quanto que você conquistou, vamos para a próxima etapa, vamos para o próximo nível. Não, já conquistei mais do que eu imaginava na minha vida e tal. E isso é ruim. Tudo bem, não vou usar nada religioso aqui, tá? Mas assim, lá no Novo Testamento tem uma parábola que é a parábola dos talentos. Dá uma olhada depois. Que aí o próprio Salvador, ele fala que ele deu talentos diferentes para pessoas diferentes e teve um que escondeu o talento, né? A grana lá, que eles chamam de talento. Escondeu esse talento e não multiplicou e devolveu, tá aqui, eu guardei. E aí ele retirou o que ele tinha e distribuiu entre os outros que tinham multiplicado. Então assim, quando você é bom em alguma coisa e você consegue atingir níveis de excelência maiores,
você não pode parar, se contentar com pouco. Por quê? Porque você vai começar a perceber que você cria uma rede de contatos, ou seja, relacionamentos, tudo na vida é relacionamento. Você começa a se relacionar com pessoas, essas pessoas começam a te enxergar como um mentor, como um conselheiro, como um exemplo, uma referência. E você cativa essas pessoas, então é injusto que você pare, entendeu? Deixe de entregar, você se limite, porque essas pessoas também vão ser limitadas. Então, pensa nisso, pensa, poxa, minha família, o próximo mais próximo é a sua família. Então assim, poxa, eu tô trabalhando, montei um negócio, vou usar um placar, aí, um score, que é a grana, que é mais fácil. Pô, tô ganhando 30 mil por mês. Tá, por que não ganhar 100 mil por mês, entendeu? Ah, não, porque eu vou ter que trabalhar muito. Tudo bem, cara, mas assim, você pode abençoar a vida de muitas outras pessoas se você estiver ganhando mais, inclusive da sua família. E outras pessoas que você não conhece ainda, que você vai se conectar com ela. Então assim, não se restrinja, não se coloque limites, entendeu? Tem um tipo de mosca, que eu esqueci o nome da mosca, foi um companheiro meu, quando eu fui missionário, lá no grande Pernambuco, em 2004, 2006, companheiro meu aqui do Arizona, que me ensinou isso. Ele falou assim, ó, tem um tipo de mosca, que elas, tipo pula-pula, você coloca ela dentro de um vidro e tampa, elas ficam pulando para tentar sair, né? Só que aí elas chegam na altura da tampa, fica batendo e não sai, e elas se limitam ali. Você tira a tampa, elas não conseguem pular para fora, porque elas se limitaram ali. Até aqui que eu consigo chegar e acabou. Então você percebe? Elas têm o hardware, né? Tem o hardware para pular para fora. Mas o que assim, impede elas de alcançar, de fugir dali? É o software, a mentalidade delas. Então, não se relacione com pessoas negativas, sabe? Não se relacione com pessoas que são limitadas. Ah, mas você tá falando então que é pra eu deixar de ter amizade com o Zezinho que joga bola comigo desde 1990? Sim, é pra você deixar. O seu tempo é precioso, você não vai recuperar seu tempo. Se você ficar compartilhando o seu tempo precioso com pessoas que só te colocam para baixo, negativo. E ó, tem gente na sua família que é assim. Tem gente na sua família que é assim. Lógico, você não vai, se a tua esposa é desse jeito, você vai divorciar dela. Mas você precisa deixar claro que, olha, eu não sou desse jeito, eu não sou negativo, eu não sou limitado. Você, principalmente se você for homem, você precisa determinar o caminho e falar, ó, vem comigo, vamos, pode confiar que vai dar certo. Não ficar nessa de, eu tô com medo, não sei. Então assim, eu tô falando isso principalmente para quem pensa em empreender. Quando você vai empreender, você vai trabalhar pra caramba. Vai ser difícil, você vai tomar rejeição, vai tomar não. Não vai dar certo algumas coisas. Você acha que o seu produto vai vender pra caramba, pode ser que no começo ele não venda, pode ser que ele venda, mas pode ser que não. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar com medo de se expor? Vai ficar com medo de quebrar? Cara, você precisa desenvolver essa resiliência. Então, antes de você começar a fazer uma coisa desse tipo, que é algo arriscado, né, montar um negócio, você precisa trabalhar o seu mindset, né? Então, as coisas mais simples que tem para fazer, para você ter controle da maneira que você pensa, é as pessoas com quem você se relaciona. A gente é mesmo a média das pessoas com quem a gente se relaciona, cara. Isso aí não é papo de coach, tá? Por isso que eu comecei a falando aqui que, não é papo de coach, não. É verdade. Então, procure sempre pessoas que estão em um nível acima do que você tá, né? E aí existem ferramentas. Por exemplo, mentoria é uma ferramenta. E você não precisa ter um mentor pago, entendeu? Você pode ter um mentor e o cara nem saber que ele é teu mentor. Então, eu tenho vários mentores para várias partes da minha vida, né? Tenho um mentor espiritual, eu tenho um mentor para o meu relacionamento, eu tenho um mentor para a minha parte profissional, para o meu empreendedorismo, para a minha vida financeira. E alguns desses mentores nem sabem que eles são meus mentores. Outros nem vivos estão mais, entendeu? E ainda assim, eu uso, né? Eu busco entender como que aquela pessoa pensa, o que deu certo na vida dela, né? Lógico, vou procurar pessoas que são bem-sucedidas. E aí eu busco traçar o mesmo tipo de caminho, com adaptações, obviamente, né? Então, assim, busque fazer isso. Procure pessoas que estão acima, né?
E aí, já vou vacinar vocês aí, que vai ter gente falando: ai não, como assim? Uma pessoa que está acima, abaixo, que bobagem. Cara, a vida é hierárquica. A vida é hierarquizada. Ninguém tá nem aí. Quem tá imaginando que, poxa, vai ter pessoas que vão se importar comigo e vão querer o meu melhor e vão me ajudar, você ainda não se tornou adulto, cara. A vida adulta é cheia de obstáculos, todo mundo quer te dar porrada, entendeu? Aqueles que se importam com você, né, quer te dar porrada, puxar seu tapete e tudo mais. E assim, posso estar dando uma porrada muito forte, mas é melhor você pecar pelo excesso nisso. Não é pra você ficar na defensiva, não é isso. Mas você precisa pensar assim, ó, eu preciso melhorar sempre. Se eu não melhorar sempre, eu vou piorar. Não existe essa coisa de ficar igual você tá. Ou você tá melhorando, crescendo, ou você tá piorando. Entendeu? E é a tua mentalidade que faz toda a diferença. Se você olha pessoas que estão acima de você, pega uma área da tua vida, na carreira. Eu tô numa empresa e eu quero subir no mundo corporativo. Quem é que está acima de mim? Não só nessa empresa, mas em outras empresas que eu poderia emular, que eu poderia tentar entender o que ele fez de diferente e tal e aplicar. Ah, fulano, cicrano, beleza. Vai por empatia. Quem é que você sente mais confortável? Vai lá. Cara, toda pessoa bem-sucedida adora falar sobre os sucessos deles. Então, só você ir lá se aproximar e aí eu vou, se você quiser, vou colocar mais vídeos aqui sobre como iniciar esse networking, né? Como é que eu abordo uma pessoa que não me conhece e eu quero que ele seja meu mentor, por exemplo. Mas você vai atrás da pessoa, ela vai ter o maior prazer de falar. Vejam vídeos na internet, tem um monte de vídeo de um cara que fica... É um americano, ele para pessoas muito bem-sucedidas, porque, lógico, ele é esperto, ele vai num lugar que ele sabe que só tem os caras milionários. E ele aborda e fala assim, poxa, com quantos anos você se tornou milionário? O que você fez? Que conselho você daria? Todo mundo gosta de falar sobre isso, que falar sobre ele, entendeu? Não vai cobrar nada. É uma consultoria, uma mentoria gratuita que você vai ter ali. Mas você precisa mudar o seu mindset. Você não pode ficar com medo de ser rejeitado. Ah, mas se eu for lá falar com o cara e o cara me humilhar? Beleza. Tem milhares de outras pessoas que você pode falar. Seja educado, próximo. Entendeu? Então não pode ter medo. Esse é outro princípio. O medo só vai te afundar. O medo é o oposto da fé, né? Ó, eu tô ficando religioso de novo, mas a fé é mesmo um princípio de você acreditar em algo e ir lá e mudar o seu comportamento para deixar de maneira que fique consoante com o que você acredita. Entendeu? Então você vai lá e age da maneira que você acredita. Aí você está mostrando que você tem fé. Se você tem medo, você não consegue fazer. Você vai ficar paralisado. Beleza? Então, pensa sobre isso. Faz esse exercício essa semana. Tenta entender quem são as pessoas que estão próximas de você, que estão te puxando para baixo, estão sendo pessimistas, colocando pessimismo na sua vida, estão colocando coisas de limitação na sua cabeça. Eu tive isso na minha família. Eu fui da minha família, do meu sobrenome, né, das pessoas que eu conheço principalmente, né? O primeiro a entrar na universidade fui eu. Entrei na universidade pública. Mas assim, eu queria estudar na Unicamp. E eu fiquei estudando e tentando e não conseguia. Falaram pra mim, esse tipo de coisa não é pra gente que nem a gente. Morava na periferia, minha mãe, poxa, super pobre. Não, isso aí não é pra gente. Manda um currículo ali na fábrica, vai trabalhar lá na fábrica. Nada contra quem trabalha numa linha de produção. Poxa, imagina, não é isso que eu tô falando. Só que eu queria alcançar outro nível. E essas pessoas... Não estou julgando, dizendo que elas são malvadas, né? O nível de mentalidade delas era essa. Elas estavam me puxando para baixo. Elas não querem ver alguém, sabe aquela mosca que eu falei? Pô, a gente está pulando, ele não é melhor que a gente para pular e conseguir sair daqui, entendeu? Quem ele pensa que é? Esse no inconsciente está isso. Fica puxando você para baixo e você deixa. Então o que eu fiz? Eu parei de escutar. Comecei a fazer minhas coisas e não falar para ninguém. E aí eu fui alcançando. Teve sacrifício que eu tive que fazer, teve gente que eu tive que deixar de me relacionar, que eu fiquei muito triste, fiquei mal, mas eu não podia, eu tinha que pensar em mim e nas pessoas que no futuro iam depender de mim. Hoje, que eu não tinha ainda a minha própria família, esposa, filhos e tal, hoje eu tenho, e eles dependem de mim. Então eu precisava estar preparado, não podia ficar me vitimizando, ninguém me ajuda, Então é a questão de mentalidade. Beleza? É isso que eu ia deixar hoje. Vai dar 15 minutos certinho, 1, 2, 3 e abraço! Tchau!